Então, a gente vai começar a fazer a nossa abelhinha country. Vamos começar pela perninha, tá? As medidas todas vão ficar salvas lá nos destaques quando os vídeos forem passados para lá. Então, vocês não se preocupem em saber agora quanto é a medida da perninha, do bracinho, do corpinho, ok? Pra gente não demorar muito, porque os stories ele tem um tempo muito curtinho, tá bom? Então, ó, fez aí a sua massinha, amassou direitinho, né? Deu aquela sovada, faz a bolinha, vem com a mãozinha, ó, vai separando a perninha e o pezinho, tá vendo? Já deu aqui a bolinha, levanta e amassa desse jeito, para daqui você puxar, ó, o pezinho, tá vendo? Amassa de um ladinho, amassa do outro, vem por cima, faz assim. Aí, olha, você vai ver o pezinho e vai deixar ele bem retinho assim embaixo, porque se você quiser usar a abelhinha em pé, ela vai ficar, tá vendo? Se você não fizer essa partezinha bem retinha, ela pode não conseguir ficar em pé, tá bom? Então tá aqui, o pezinho tá pronto e agora a gente vai modelar o nosso bracinho e mãozinha, que também são juntos, tá bom? Não são separados. Sova lá a sua massinha, como você já sabe. Faz lá a divisão, né? Bracinho, mãozinha. Amassa a pontinha. Presta atenção na direção que você vai colocar o dedão, tá? Eu já fiz aqui o da direita, agora eu vou fazer o da esquerda. Aí a gente vem com a estequinha, ó, aqui do ladinho. A gente sempre corta o dedão, ó, na direção, tá vendo? Do pulsozinho da boneca que saiu, tá? Então a gente vem aqui, ó, e faz isso aqui, de ladinho. Afunda bem aqui na palminha da mão, alisa e vai puxando o dedãozinho, ó. Desse jeitinho. Como a gente vai fazer ela segurar a florzinha, ó, o direito a gente dá aquela viradinha aqui para poder colocar a florzinha, tá? Pronto. Fizemos aqui a mãozinha esquerda. Feitinha. Então, agora nós vamos fazer a colmeia, tá? A gente pega uma massinha, sova, faz uma bolinha ovalada e dá aquela achatadinha nela. Ajeita para não ficar nenhuma ponta quadrada, tudo ovaladinho. Pega outra massinha, que as medidas vão para vocês. Faz a mesma coisa, ovala ela, deixa bem ovaladinha, ó, e cola. Vem aqui, ó, e ajeita assim, achata, ó, e vai ajeitando para que fique arredondado, para que vá pegando esse formato. Aí você vai pegar uma menorzinha e vai fazer a mesma. Aí a gente pega a menorzinha e coloca em cima, dá uma achatadinha, vem com o dedinho e ajeita para ficar bem arredondadinho, ó, e tá pronta a nossa colmeia, tá? Então, nós temos o corpinho, que eu não vou modelar porque é simples, é uma massinha que você vai fazer um cone, né, quadradinho, bem quadradinho dos lados, e aqui na pontinha você arredonda. Vai fazendo assim com o dedinho, ó, e vai arredondando, mas ele tem que ficar nesse formatinho e bem compridinho, tá? A cabecinha também é muito simples. Uma bolinha ovalada, tá bom? E os olhinhos eu usei o 013 do Maurício Siqueira, tamanho M, tá? Pronto, o narizinho, uma bolinha ovalada.
Então, nós temos a cabecinha, o corpinho, as duas perninhas, os dois bracinhos e a colmeia modeladinha, tá? Agora, a gente vai começar a pintar as partes da abelhinha. Vamos começar pelo corpinho, né? A gente vai aprender a fazer essa pintura bem aqui. Para ela poder ser feita, a gente vai usar o amarelo de cádmio, o preto, o azul petróleo, o azul seco, azul celeste e azul hortênsia. Branco também. Todas essas cores, tá bom? E esqueci de dizer que o coraçãozinho que vai no meio foi tirado do molde da Simone Moldes, tá? Aquele molde de coração country, tá bom? Então, gente, forrei a minha placa para não sujar de tinta, potinho com água, potinho para secar o excesso de água do pincel, espuminha onde eu vou colocar a peça para secar. Peguei aqui o corpinho, coloquei um palitinho de dente e vou começar a pintar esse corpinho de amarelo. Vou usar o pincel de cerdas macias, ele já está hidratado na água. E esse aqui que eu estou usando é da Tigre. Eu acho que não fabricam mais ele, mas eu tenho há muito tempo que tem esse cabo bonito, assim, transparente, né? Mas, qualquer coisa, o número dele é 53416. A gente começa a pintar o corpinho com a tinta, tanto faz acrílica ou a tinta PVA, amarelo de cádmio, tá? Molha lá o pincelzinho na tinta e começa a passar na sua peça. Então, corpinho pintado, a gente vai pegar aqui a espuminha, espeta na espuminha e deixa secar, tá? Fizemos isso. Agora, a gente vai pegar a nossa colmeia e vamos pintar com amarelo ocre. Dá lá aquela balançadinha. A gente tá passando o quê? A primeira demão em todas as pecinhas, tá? Lavou lá teu pincel, amarelo ocre. Espeta um palitinho também na tua colmeia para ficar mais fácil de pintar e de segurar. Ó, coloca ela bem firme e pinta. A textura da tinta acrílica é completamente diferente. Então, como eu estava falando, a textura da tinta acrílica é completamente diferente na hora de pintar da tinta PVA. Mas a gente tem que usar aquilo que a gente tem, né? Então, ó, pintamos a colmeia, colocamos também para secar na espuminha, tá? Vamos pegar agora a cabecinha e o pincel liner para a gente poder fazer aqui o desenho da cabecinha da abelhinha, da partezinha preta da cabecinha dela, tá bom? Aí a gente vai pegar um lápis. Eu uso esse aqui que meu marido usava nas aulas de arquitetura dele, que ele é muito bom para desenhar no biscuit. E vou fazer aqui o desenho com um lápis, aonde eu vou pintar de preto. E eu vou riscando com lápis aonde eu vou pintar. Então, olha, eu peguei o lápis, tá vendo? E fiz o desenho em volta. Coloca a cabecinha de frente para você. Pega o lápis. Vai bem aqui no meio, ó, dos olhinhos. Centraliza a pontinha, que você precisa saber onde vai ser a caidinha do preto. Fez essa pontinha, você imagina um coração desse ladinho e imagina o outro ladinho do coração desse ladinho. Pronto, você riscou a cabecinha. Muito simples, tá? Aí a gente vai usar o pincel liner. Esse aqui é o 422 0, pra gente fazer o contorno da cabecinha, tá? Com a tinta preta. E aí, ó, depois de riscado o contorno, a gente vai pegar o pincel
chanfrado. Esse aqui é o 42710 da Condor. Já tá hidratado na água. Tira o excesso de água. Vai lá na tinta, nele todinho. E você vai pintar. Por que que a gente está usando o chanfrado para pintar aqui? Porque como ele tem essa pontinha aqui, ó, fica mais fácil da gente pintar o contorno sem borrar. Olha que facilidade. Pintamos a cabecinha, olha, todinha, em volta, atrás, embaixo. Depois que você pintou isso aqui, aí minha filha vai pintar também aqui o narizinho de preto. Pronto, a cabecinha também tá pronta e você reserva lá na nossa espuminha para secar, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar as perninhas, as mãozinhas e vamos passar a maquiagem, tá bom? Antes da gente maquiar a perninha, o rostinho, os bracinhos, a gente vai fazer o seguinte. A nossa abelhinha, ela possui sapatinho, tá vendo? Então, a gente vai também riscar com lápis aqui o desenho do sapatinho e pintar da mesma forma que a gente fez com a cabecinha. Aí no vídeo de vocês tá parecendo que é amarelo, mas não é, gente, é rosinha, porque o meu ring light tá no amarelo e não consigo botar no branco. Então vamos lá, pega o lápis, começa pela frente, na altura que você quiser que fique seu sapatinho, e vai dando a volta no pezinho da boneca. Ou da abelhinha, né? Que não deixa de ser uma boneca. Pronto. Agora a gente pega o nosso liner, molha na água, vai... O vídeo cortou. Então vamos lá, a gente pega o liner, né, na tinta preta, tira o excesso e vem passando ele por cima dessa linha de lápis que a gente fez no pezinho da abelhinha, olha. Pra poder pintar depois por dentro também com chanfrado. Igual nós fizemos na nossa cabecinha. Fazendo assim com liner, o contorno ele fica bem certinho, sem borrar. Agora a gente pega o nosso chanfrado e pinta por dentro, tá, gente? Espeta o palitinho e coloca pra secar. Ó, esse aqui já tá pronto. Então, meninas, terminei aqui, olha, a pinturinha, tá terminada, a pintura do sapatinho. Os dois sapatinhos já foram pintados. E agora a gente coloca para secar, tá? Espetadinho ali. Pega assim um pezinho, vê se os dois estão bota assim na mesinha, ó. Vê se os dois estão na mesma alturinha, tá vendo? De pintura. Tá igualzinho, beleza. Bota pra secar, tá? E agora a gente vai pintar o nosso corpinho. Vamos fazer as listras no corpinho pra gente poder pintar e fazer essa parte aqui, ó, do corpinho da abelha, tá? Então, vamos lá. Novamente, o nosso lápis, a gente vai riscar aqui a quantidade de listras que a gente quer. Faça quantas listras você quiser, mais fina, mais grossa, fica a teu critério, tá certo? Então, risquei, tá vendo a grossura que eu quero aqui, ó? Foram 3 listras, ó, 1, 2, 3, totalizando 2, 4, 6 riscos. O ladinho, e se você for usar, vamos lá, a sua abelhinha num quadro, aí você não precisa pintar a parte de trás, como eu fiz na minha, porque essa aqui vai para um quadrinho. Mas se você for usar a sua abelhinha em 3D,
em pezinha, porque o pezinho dela, lembra? Ele fica em pé, a minha também fica em pé, se eu quiser. Tá vendo? Peraí que agora com esse pano aqui ela não vai ficar. Mas ela fica em pé. Se você quiser usar ela em pé, aí é necessário que você risque também as costas. Aí a pintura tem que ser todinha no 3D e não só no 2D, ou seja, só na frente, tá bom? Então a gente agora vai pegar o liner e vai fazer a mesma coisa que a gente fez na cabecinha. Então, meninas, risquei, ó, todas as listras com liner, tá vendo? E agora eu vou preencher esse espaço com o pincel chanfrado e a tinta preta, tá? Vou preencher aqui e já já eu volto com vocês já com essa parte pintadinha, tá bom? Então, meninas, agora a gente vai dar a luz no nosso preto. A luz do preto não é cinza, a luz do preto não é branca, a luz do preto é azul. Quando o preto é muito intenso, a luz dele é azul. Quando uma pessoa pinta o cabelo com 1.0, que é o preto, se ela for no sol, a luz que vai refletir desse preto não é branca, nem cinza, é azul. Então, assim, a gente vai usar o azul seco, uma pontinha, e vai lá na tampinha do azul piscina, vai mergulhar o pincel, vai tirar o excesso aqui no paninho, ó, tá? Olha lá como é que fica um degradê, tá vendo? Vai tirar o excesso no paninho e vai começar a dar batidinhas aqui, ó, que eu já comecei, tá vendo? Vai começar a dar batidinhas nas partes pretas. Como eu ia dizendo, a gente vai fazer a luz do preto. E a gente vai dando batidinhas. Eu já dei aqui e agora eu vou dar nessa parte de cima com vocês. Como se eu estivesse batendo um stencil, tá vendo? Ó. Como se eu estivesse batendo um stencil. Bateu. Vê lá se não tá marcado, se tá bonito. Pra vocês tá parecendo mais do que pra mim. Ó, venho aqui na lateralzinha, tá vendo? Se a sua tiver pintada atrás como a minha pra ficar em pé, não esquece a parte de trás. Lembrando que tudo que é luz vem de cima e tudo que é sombra vem de baixo, tá? Então, quando você for fazer a luz numa peça, sempre olha a peça de cima para baixo, nunca de baixo para cima, tá? E aí, ó, você vai jogando aqui a luzinha nesse preto. Então, olha, ficou assim, tá vendo? Ai, Ana, tá muito azul. Calma, vai ficar mais bonito. Agora, a gente tampa aqui essa tinta e nós vamos pegar o azul celeste. A gente pega o azul celeste, molha o pincel sujo mesmo, do outro azul, nesse azul celeste, assim, ó, viu? Molha todas as laterais dele e tira o excesso no paninho perto dessa tinta, olha. Tá vendo? Pra você ir pegando, aí fazendo degradê das cores, ó. Viu? Ó, eu joguei todo em cima daquele azul anterior, seco e de piscina. Azul seco e azul piscina, e ó, e ficou dessa cor. Aí essa cor aqui que eu fiz agora, eu vou bater em cima desse azul, tá? Bom, aí a gente vai pegar o azul celeste e a gente vai só esfumar bem aqui no meiozinho, ó. Peraí que ele tá muito claro. Quando fica muito claro, não pego a ideia do que a gente quer. Vem só aqui nesse meiozinho, ó, e dá uma esfumadinha, tá vendo? Só no meiozinho. Você não vai em toda a circunferência, do ladinho, ó, atrás, tá vendo? Só no meiozinho, tá? Pronto, do ladinho, ó. E agora a gente pega de novo o azul celeste, né? Limpa ele lá no paninho, tira o excesso e vem com ele, ó. Deixa eu fechar esse. E aí a gente vem agora só com o azul celeste de novo, ó, puro, só no meiozinho e faz menorzinho ainda, ó, tá?
menorzinho ainda do que a gente fez o espaço do que a gente fez o anterior, ó. Dá só uma sujadinha dele, tá vendo? Ó, luz sobre luz, tá vendo? Você tá fazendo degradê de luz. Pronto. Faz a mesma coisa nas laterais, tá? Ó. Nas laterais você faz arredondando. Aí você vai pegar o branco. Você poderia pegar aqui também o azul hortênsia, mas pra gente não fazer tanta cor assim, a gente pode pegar o branco e já jogar ele no pincel junto com... Porque tá aqui, ó. Ele tá sujinho aqui no pano, só o azul celeste. Então agora a gente pega o branco e vai fazer um degradê com ele. Eu coloquei o paninho aqui só com azul celeste, tá vendo? Só com azul celeste, ó. Pegar aqui o azul celeste, vou jogar aqui nesse paninho, tá? Só ele, tá vendo? E agora eu vou pegar o meu pincel que está sujo de azul celeste e vou mergulhar no branco. E aí eu vou vir aqui do ladinho do azul celeste, ó, e vou clareando esse azul celeste, tá vendo? Eu vou fazer um degradê de azul celeste, ó. Mas eu não posso deixar branco, nem tão claro, tá? A gente vai fazendo degradê. E com esse degradê a gente vem aqui na peça e bem aqui no centro desse azulzinho, ó, a gente dá leve batidinho, ó. Ó, como se estivesse batendo um stencil, mas é bem leve, sabe? Bem devagarzinho, olha. E vai espalhando essa luz, ó. E vai bem de levinho, ó. E vai fazendo como se fosse um círculozinho, tá vendo? Ó, eu começo lá em cima, vou descendo, ó. E vou espalhando essa luzinha, que não é branca, porque no Caltre não tem branco, mas tem essa luzinha aqui clarinha, tá vendo? Que é o mesmo azul. Ele só tá mais claro, ó. Se ele ficar manchado, você vem aqui, limpa o pincel, ó, e vai espalhando todinho na peça, tá vendo? Vai embaixo, ó, ele faz a mesma coisa. Vai dando batidinha e vai espalhando essa luzinha, tá vendo? Arredondado. Nada assim. Agora é arredondando. Ó. E você vai espalhando essa luzinha. E é fantástico como fica bonito. Aqui do ladinho é bem pequenininho, ó. Tá vendo? Agora a gente pega essa parte de trás aqui que tá só com azul, ó. E faz a mesma coisa. Centraliza e dá essa luzinha bem aqui no meio, ó. E isso aqui que eu tô fazendo com azul, gente, vocês podem fazer, perceber que o pincel tá muito seco, não tá saindo, molha de novo. Se ficar muito grosso, tira o excesso lá e volta na peça, ó. E aí, ó, você vai jogando essa luzinha no meio. Essa luz que eu tô fazendo aqui é o processo para você fazer em qualquer luz de qualquer cor. Seja luz marrom, seja luz amarela, seja rosa, seja a cor que for, seja magenta. Se você, não sei, Ana, qual cor usar, vai fazendo o degradê com branco, que vai dando certo, tá? Então, assim você vai jogando a luzinha, ó. Agora sim, com o meu pincel sujo, mas sem passar aqui nesse azul, eu vou mergulhar ele assim, ó, de cima, na tinta branca, deixa ele ali sujinho de azul. E venho aqui no pano, ó, com ele limpo. Não ficou tão branquinho? Vem, ó, pra ele ficar no tom daquele azul, eu acho que é o azul, é aquele azul bem clarinho, que eu agora não sei o nome, ó, tá? Pra ficar tipo um azul bebê. Ficou branquinho, bota mais, ainda não tá branco o suficiente, ó. É o mínimo de azul possível nesse branco que eu quero. Tá vendo? Pra poder ficar legal, tá? E aí você vai jogando branco até você ver que ficou um azul bem, ó. Agora ficou, ó, um azul bem clarinho, tá vendo? Pra vocês não aparece mais azul por causa da câmera, mas é azul bem clarinho mesmo, tá? E aí eu venho com esse pincel nesse azul quase branco, ó. E bem que no meio eu dou uma batidinha assim pra fazer uma bolinha, como se fosse o brilhinho,
Tá vendo, ó? Um brilhinho. E vou espalhando assim em volta de leve, ó. Eu faço mais força no meio e venho de leve em volta, como se eu estivesse esfumando esse branquinho. Tá vendo, ó? Forte no meio e espalho em volta, ó. Tá vendo? E espalho em volta, ó. A mesma coisa no ladinho, tá vendo? Ó, aqui eu já tinha feito, vou só espalhar, ó. Pronto, e a nossa luz está pronta, da partezinha preta. Mas agora vem um detalhe muito importante. Nós vamos pegar a tinta sépia e vamos fazer tipo uma... como se a gente estivesse passando um betume nesse azul para dar uma escurecida, para ficar bonito. Antes da gente fazer o que eu falei com sépia, a gente vai pegar o goiaba queimada, esse aqui, ó, goiaba queimada, o pincel chanfrado que a gente usou antes para pintar a cabecinha, o sapatinho, já tá hidratado na água. Eu mergulho no meu pincel só a pontinha, venho aqui no prato, faço o desenho só para tirar o excesso, e eu não quero ele muito molhado, nem muito escorregadio, e venho aqui, ó, para fazer a sombra aqui de baixo, ó, a sombra da parte amarela. E venho trazendo nela toda, ó. Eu não quero muito molhado, porque eu não quero que ele manche muito, tá vendo? Ó. Depois eu repasso ele todinho de novo. E ele vai ficando bonito. Vamos fazer de novo pra gente poder decorar? Molhou na água, tirou o excesso, vem aqui na tinta, mergulha ali a ponta do pincel, viu? De um jeito que fique tinta nessa quantidade, tá? Aí eu venho aqui no meu pratinho de louça, ó. Faço ele ficar bem bonito aqui, não faço ele ficar muito aguado a tinta e venho, ó, chanfrando aqui embaixo, ó. Eu não preciso nem usar o mop, porque eu quero justamente que quanto mais ele escorra e manche, aí é que ele vai ficar bonito. Mas a parte escura da tinta, ó, tem que ficar só debaixo da linha. Aí eu venho, ó, eu não fui fazendo assim de pedacinho, agora eu venho com ele inteiro, ó, e vou passando o pincel, ó. Tá vendo? Pra ficar uma coisa bonita e sem ficar grampeadinha, sem ficar dentadinha. Ó, que lindo que ficou. E a nossa peça fica assim, olha. O degradê fica assim, o chanfrado fica desse jeitinho. Não precisei usar mop, não precisei fazer nada, porque eu quero justamente esse manchadinho aqui. Nessa parte aqui a gente não precisa fazer, por quê? Porque a sombra ela vem embaixo, e aqui não ficaria embaixo. E de qualquer forma, aqui vai ficar tampadinho, né? Pela rendinha que vai vir no pescoço, então não é necessário, tá? Agora que a gente usou esse goiaba, a gente vai dar uma escurecida nesse chanfrado que a gente fez aqui embaixo. Qual cor nós vamos usar? O marrom escuro. A gente vê aí se o nosso marrom ele tá molinho, né? Se não tiver, a gente bota um pouquinho aqui de... dá uma amolecida nele, né? Quem comprou a aula da Haggard sabe com o que eu faço a tinta para ela ficar molinha, não é com água. Como que a gente vai dar agora essa escurecidazinha nesse chanfrado com a cor goiaba queimada? A gente vai usar o marrom escuro e vai fazer o mesmo processo. Pincelzinho hidratado na água, tirou o excesso, mergulhou a pontinha, mas bem menos tinta do que a gente colocou de goiaba. Vem no pratinho, faz o desenho aqui, ó, a pintura, ficou bonito ali. Meu amorzinho vem aqui, ó, ó. E bem de levezinho, ó, tá vendo? Dá uma escurecida nessa goiaba queimada. É como se a gente estivesse queimando mais a goiaba, ó. E fica uma cor linda, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver daí esse queimadinho. Olha que lindo que fica. Ó, a gente faz a mesma coisa na parte de cima. Vem, ó. E queima mais um pouquinho. Viram como fica o degradê bonito? Olha, o goiaba queimado, o marronzinho bem lá em cima, tá vendo? Vamos fazer aqui a última vez para vocês entenderem, ó.
Tira o excesso de água, molha no marronzinho, vai lá no pratinho, faz o desenho e vem aqui na peça, ó. Bem de leve, dá mais uma queimadinha em cima desse goiaba queimado, com o marrom escuro. Olha que lindo que fica. Fica muito bonito, né? Eu sei que pintar com giz pastel é legal, é prático, mas a pintura Caltrim, quando você faz com tinta, é diferente. Fica mais bonito, na minha opinião. Então, agora a gente fez aqui, né? Vamos fazer a costurinha. Não, antes da costurinha, outra coisa. Então, gente, agora eu peguei essa peça aqui, ela tá até quentinha. Sequei toda essa pintura bem sequinha, porque como eu usei PVA, o PVA, se ele entrar em contato com água, ele descasca muito rápido, porque a quantidade de água é muito grande nessa tinta. Não é acrílica, a acrílica ela pega mais. Então agora eu sequei com o secador, tá bem sequinho, tá vendo? E tá até quentinha a peça. Eu vou pegar um pincel chanfrado velhinho, tá bem velhinho. Vou molhar na água, vou deixar ele molhadinho, não vou tirar o excesso de água. Vou vir na tinta preta, pegar uma pontinha de tinta preta. Ó, vou fazer aqui uma coisa bem aguada, tá vendo? E vou passar aqui, ó. Em toda essa parte aqui, ó, que a gente fez o azul. Tá vendo? Pra tirar o excesso de luz dessa parte, tá? Pode fazer. Então, aí você pega, faz lá, né? Aquela aguinha lá bem coisadinha com preto. Porque o preto aguadinho, ele vira um sépia, tá? É exatamente isso que ele é, um sépia. Nada além disso. Não te deixa excesso no pincel. Aí você vem aqui, ó. E passa, opa. E passa aqui, ó. Na parte preta, tá vendo, ó? Como se você estivesse lavando qualquer erro que tenha tido nessa luz, tá vendo? Cuidado para você não borrar a parte que você fez aqui do laranja. Pronto, fiz todas as partes de cima, viro a minha peça e faço a mesma coisa agora aqui na parte de baixo, tá? Com o pincel aguadinho, ó. Eu vou fazendo essa minha lavadura, não sei como é que é o nome que se dá, ó. Esqueci agora, tá vendo? Ó, que lindo que fica. Então, gente, peguei a peça, sequei novamente no secador, tá bem sequinha. Vou pegar agora o meu amarelo ouro e um pincel tipo de pintar tecido, com a cerda bem achatadinha e durinha, mergulho no amarelo, venho aqui no pano, ó, tiro o excesso dele de amarelo e venho aqui no meiozinho aqui da peça, olha, e dou uma riscadinha. Só uma riscadinha básica, ó, bem pequenininha. Só para não dizer que nós não fizemos uma luz aqui. Tá vendo? Deixa eu tirar daqui. Para não dizer que nós não fizemos uma luz, tá? Ó. Só uma riscadinha. Tá aparecendo para vocês? Olha lá. Só uma riscadinha para dar uma luz. Simples. Em todas as partes amarelas. Só isso. Então, gente, a pecinha ficou assim. Tá prontinha, ó. Linda. Prontinha, prontinha. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar e vai fazer o pesponto aqui na partezinha preta e azul da abelhinha. Aí você pode usar o pincel com a tinta branca, você pode usar uma caneta branca, né? Aí você vai usar aquilo que facilita mais para você na hora de pintar, tá? Eu uso uma caneta que eu tenho branca e vou fazendo o pespontozinho, olha. A costurinha, né? Ó. É mais prático, mais rápido. E fica muito bonitinho. Então, depois da gente fazer isso com a caneta, olha, fica desse jeitinho assim.
um preto meio jeans, que a luz fica bem bonita, o laranjinha, e o corpinho da nossa abelhinha está totalmente pronto. Esse tipo de caneta aqui, essa aqui eu comprei há muito tempo na livraria... Como é que é o nome da livraria, Samuel, que a gente vai? Leitura. Na Leitura. Não tem mais o nome, mas eu acho que ó, tem um nome aqui, tal de... Ah, é da Piloto. É da Piloto. É da Piloto, tá vendo? Branca. Tenho há muito tempo. O segredo para durar é nunca guarde assim e nunca guarde assim. Elas têm que ser guardadas assim no estojinho, tá? Então é isso. Usei a canetinha branca, fiz aqui o pesponto. E você pode usar essa mesma canetinha aqui para fazer aquele pontinho de luz, ó. Bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Fica lindo, ó. Bem no meio. Da onde? Agora a gente já pintou a nossa colmeia com amarelo ocre. Vamos agora fazer o chanfradinho da nossa colmeia. Vamos usar também aqui um pincel chanfrado. Eu também tenho esse meu aqui da Tigre, muito bonito, mas ele tá sem numeração, saiu e eu nem vi que tinha saído. Mas é lindo, tenho há muito tempo também. Então vamos lá, mergulha ele na água e vamos usar qual cor de tinta? Primeiro a gente vai usar... Vamos usar também a goiaba queimada. Porque eu gosto desse queimadinho que ela dá nas peças. E dessa cor mais viva, sabe? Ao invés de pegar e jogar logo a cor que é, entendeu? Acho que fica legal. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, não tem problema. Ó. Tiro aqui o excesso. Venho aqui na minha colmeia. E eu faço... Então, meninas, aí eu peguei aqui goiaba queimada, olha, com pincel chanfrado. Aquele lá eu tive que trocar porque não tava tão hidratado. E venho jogando aqui, ó. Tiro o excesso de água no paninho, ó. E vou jogando aqui, tá vendo? Todo o chanfrado. Viro de ponta cabeça, ó. E faço também desse ladinho. Oxi. Ó. E vou queimando. Quando fica muito molhado o pincel e a tinta vem muito molhada, ela tende a ficar manchando, né? Tem um ponto certo da tinta para fazer isso. Mas como eu quero algo bem rústico e bem molhadinho, não tem problema, tá? Ó. Agora eu peguei o siena natural, venho por cima dessa goiaba, olha. E jogo ele, só uma vezinha. Tá vendo? Viro de ponta cabeça. Faço a mesma coisa. Venho desse lado. Faço a mesma coisa. E eu quero assim, ó, manchadinho. Fica lindo, né? Agora eu vou pegar o marrom escuro. Não vou molhar o pincel. Vou botar bem aqui, ó, na pontinha. Vou tirar lá o excesso, tá? Tirar bem mesmo o excesso. E venho aqui, ó, deixa acabar esse vídeo pra gente já começar no outro, né? Por cima desse siena, eu venho com a pontinha do marrom. Sem estar muito aguado, porque eu quero só lá no fundinho, tá vendo? Eu venho queimando a peça. E faço a mesma coisa na parte de cima, mas bem lá no fundinho da curvinha. Tá vendo? Vai ficar ali o goiaba queimado, vai ficar o siena. Viro aqui de ponta cabeça, ó. Uso a tinta que manchou em cima, não preciso molhar de novo o pincel, ó. E vou fazendo aqui a corzinha, o queimadinho, olha. A mesma coisa aqui. Tá vendo? Olha. E ficou assim, a nossa colmeia. Agora, sequei no secador. Eu vou pegar o meu pincel 462
número 6. Vou molhar aqui no meu amarelo ocre. Vou tirar o excesso no paninho, porque eu tô deixando a câmera bem pertinho para vocês poderem ver tudo, tá, gente? E venho aqui, ó, e dou batidinhas. Centralizando aqui, ó. A minha colmeia. Aqui na parte de cima, principalmente, ó, eu dou a volta todinha, ó, nessa parte, ó, tá vendo? Ó. Fazemos o mesmo, ó, como fica, e fazemos o mesmo processo do siena, agora com um pouquinho de branco. Eu botei um pouquinho de siena aqui no pratinho, tá vendo? Vou pegar um pincel macio, qualquer que seja, não importa. Vou deixar ele molhadinho, vou aguar esse meu siena bem aqui assim, ó. Deixar bem aguadinho, tá? Bem molhadinho. Tiro o excesso dessa água no paninho e, ó, passo por cima dessa minha luz. Pra tirar esse espanto que ela tá vendo que ela ficou? Ó. Eu dou aquela lavadinha na peça, olha que lindo que fica. Assim. Para tirar o excesso. No sapatinho, a gente vai fazer a luz aqui em cima, mas a gente não vai fazer aquela luz toda que fez na roupinha. A gente vai fazer uma coisa mais simples. Vamos direto no azul celeste, tiro o excesso no paninho, com aquele pincel que a gente usou anteriormente, tá? O 4624 para fazer a luz na roupinha. E bato aqui, ó, bem em cima aqui do sapatinho, ó, com o azul celeste, tá vendo? Vai balançar um pouco o celular aí, porque o sapatinho é difícil de segurar na mão pra gente poder bater. Ó. E aí eu vou batendo esse azul celeste pra fazer uma luzinha, tá? Depois que eu fiz isso aqui, eu vou no branco, né? E vou clareando uma vez, 2 vezes, até dar aquela luzinha que vocês já aprenderam, tá certo? Com o pincelzinho agora sujo, né, do azul, a gente vai no branco. E é o mesmo processo que a gente fez lá na roupinha, tá? Tira bem o excesso. O segredo da luz é tirar bem o excesso do pincel. Se ficar com excesso de tinta, vai manchar e não vai ficar bonito, tá? Vem só aqui no meiozinho, ó, e dá aquela batidinha de branco. Tá vendo? Do azul mais clarinho, só no centro agora. Vai lá no branco, clareia mais, tira bem o excesso e vem mais no centrozinho e joga o branco, tá vendo? Olha lá a luz aparecendo, viu? Aí você vai esfumando, tira bem o excesso agora e esfuma esse branquinho aqui, ó. Esfuma essa última luz, tá vendo? Para não ficar uma coisa marcada e feia, para ficar... Não esquece de fazer no pezinho que a gente fez no corpinho. Molha lá o pincel chanfrado, deixa ele aguadinho, vai no preto, faz aquele preto aguadinho, ó. E vem aqui, ó, para tirar o excesso de sombra e de mancha de sombra, tá vendo? Ó. Vem do outro ladinho aqui e faz a mesma coisa, ó. Aí você ameniza toda essa sombra que você fez no sapatinho, ó. Fica lindo, tá vendo? Ó, amenizou. Qualquer manchinha que tem, ó, ameniza. Olha ali que lindo que fica. Pronto. Fez isso, também tá pronto o sapatinho, ó. A luz do sapatinho é a coisa mais fofa que tá, ó. E nada manchado, tá vendo? Porque você fez essa aguinha aí que virou sépia, tá bom? Então, meninas, antes da gente pintar a cabecinha, nós vamos passar uma demão aqui no nosso coraçãozinho de vinho, tá?
Pega lá o pincelzinho macio, hidratado, pega a tinta, ó, e pinta o coraçãozinho. Não, isso aqui não é vinho, não, é arandano. Arandano. Pronto, pintamos ali o coraçãozinho, olha, ficou lindo. Coraçãozinho do molde da Simone Moldes, tá? Ó, lindo. Reserva lá na espuminha secando, tá? Agora a gente vai pintar o rostinho da abelhinha. O mesmo processo aqui em cima, vamos fazer uma sombrinha azul, depois a gente vai pintar o rostinho, tá bom? Então, meninas, eu pintei o rostinho, bem simples, tá? Passei aqui no rostinho um rosinha, nos olhinhos, fiz aqui a franjinha, usei uma caneta que eu tenho, essa aqui, ó, a 09, para fazer esse pega-rapaz aqui, né, que é essa franjinha. Fiz aqui 2 cíliozinhos para ficar bem delicado, tá? E pintei a boquinha. Simples, não tem mais o que fazer aqui nesse rostinho. Agora, o que nós vamos fazer na nossa abelhinha? Nós vamos começar a montar, tá? Vamos começar a costurar a asinha da nossa abelhinha. Então, olha, peguei o tecido, dobrei, bonitinho a pontinha dele aqui, tá? Dobrei. Vou pegar o cortador, vou colocar só até aqui, ó, porque aqui não pode ter a pontinha, né? Porque a asinha tem que ser gordinha, ó. Coloco aqui o cortador, venho com a caneta fantasma, ó, e risco. De um lado. E do outro. Pronto. Pego isso daqui, dobro aqui, ó, do ladinho, para eu cortar 2 asinhas ao mesmo tempo, tá? Essa canetinha fantasma, depois que você risca, esquenta lá com o seu secadorzinho que apaga a tinta, tá? Prendi aqui com alfinete e vou cortar. Pronto, recortei, tiro o alfinete e eu tenho aqui, ó, 2 partes da asinha, tá vendo? E agora a gente vai fazer o quê? Direito com direito e vai pespontar aqui com uma... Eu peguei a asinha, coloquei direito com direito, peguei uma linha ali da Cleia, agulha, e tô aqui, ó, pespontando, né, a asinha. Coloca aí o alfinetinho para ajudar você, para não soltar uma parte da outra. Coloca direito com direito, né? E você vai costurando. Aí a gente deixa aqui, ó, uma pontinha, tá? Abertinha, pra gente poder encher com a mantinha. Ó, a mantinha acrílica, tá? Vamos encher no próximos stories. Ó, já enchi aqui, já coloquei, ó, desse ladinho, tá? Agora a gente coloca esse restinho aqui. Vê se esse restinho aqui tá bom, tá ótimo. E aí a gente termina de fechar a nossa asinha.
puxa. Aí, ó, quando a gente chega no finalzinho, a gente vem aqui na nossa asinha e faz isso com a linha, ó. Dá uma apertadinha na parte de baixo. Penteia esse bichinho aqui a ponta. Dá uma apertadinha na parte de cima. Dá mais uma voltinha, tá? Vem aqui atrás, ó. Essa caneta que tá riscada aqui sai, tá, gente? Lembra, né? Aí a gente vem aqui atrás, ó. E faz o acabamento da nossa linha. Entra aqui por dentro desse último aqui para fazer o arremate e tá pronta a nossa asinha. Se você quiser enfeitar a sua asinha com botãozinho e tudo mais, aí fica a teu critério, tá? Então, a nossa asinha tá quase pronta. Depois a gente vai ver se entra aqui. Então, depois da nossa asinha, a gente vai fazer o lacinho para a cabeça. A gente pega a fitinha, você vai pegar a fitinha aí que você quiser, né, da cor que você quiser colocar na sua abelha. Você enrola aqui no dedo do meio, ó, uma vezinha, duas, vem aqui no dedo indicador. A distância que eu vou dar diz o tamanho do laço, então eu não quero um laço muito grande. Boto lá quase pertinho, ó, dou mais uma volta nos dois, venho com essa ponta, passo aqui no meio dos dois laços, puxo lá embaixo, ó. Aí essa pontinha que tá aqui, eu vou passar ela bem aqui, ó, nessa parte aqui pra dar um nozinho, tá vendo? Ajeito ela do jeito que eu quero, ó, pra ela ficar certinha, tá vendo? Ajeitei, vou com a pontinha, passo aqui por baixo, ó, viu? Então, continuando, né? Porque o vídeo cortou, vamos pegar daquela parte. Passou aqui, vem, entra com o lacinho bem aqui entre os dois dedos, deixa ele todo ajeitadinho, tá? Puxa, encurta. Aí, minha filha vem com essa pontinha e entra bem aqui, ó, nessa curvinha que ficou aqui em cima, ó. É porque como a fita, ela não é de algodão, ó. Aí, você vai puxar e vai fazer o nozinho, viu? Puxa os seus dedinhos e tá pronto o lacinho. Pega aqui a pontinha, ó, bota pra baixo, ajeita, tá vendo? E aqui, se você quer menorzinho, que eu não quero muito grande, ó, eu puxo esse ladinho aqui, coloco no tamanho que eu quero, venho nessa perninha e diminuo o lado de cá, ó, e ajeito todo o lacinho. Não deixo nada macio. É sintética, ela não é de algodão, essa daqui. Então, ó, fez o lacinho, prendeu com essa perninha aqui que prende, colocou no tamaninho que você quer, ó. Vem aqui e corta. Um ladinho. Outro ladinho. Esse aqui ficou muito grande, a gente dá uma diminuída, pra ficar igual. Esse aqui, eu peguei o quê? A linha, a agulha, franzi aqui no meio, ó, e vou puxar. Ó, não fiz o nó. Franze aqui no meio, pra você poder puxar e ele ficar franzidinho, tá? Simples assim, ó, pra ele ficar assim e unir um no outro. Pronto, simples assim pra botar na cabecinha da boneca, tá bom? Então, gente, agora nós vamos unir os lacinhos que a gente fez, tá? Uma pontinha de cola quente, bem pouquinho para não vazar, não estragar. E a gente pega esse lacinho preto e coloca ali em cima do branquinho. Aperta para colar. E tá aí, ó, feitinho. Pra gente colocar na nossa abelhinha. Abre assim, ó, pra ficar fofo. E tá prontinho o nosso laço, tá? Aqui na asinha, depois a gente também, se quiser, pode colocar um lacinho. Fica lindo na parte de trás, tá? Vou dar agora uma dica pra vocês do que eu fiz aqui no pezinho, olha. Depois que a gente faz essa pinturazinha aqui do azul, a gente pode fazer uma coisa que fica bem legal. Vocês estão vendo que tá brilhando, né? Que tá bem bonito, ó.
Eu sempre tenho em casa, sempre, eu tenho assim há muito tempo, né? Essa paletinha aqui de sombra, ó, da Jasmine, que é super baratinho, gente. Que a gente compra aí em casa de maquiagem. E elas são todas cintilantes, tá vendo? Todas. Eu venho aqui, tiro aqui o lacinho, a asinha pra não sujar, bota longe. E aí eu vim aqui, ó, vou fazer aqui na cabeça. Eu vim aqui na parte azul da cabecinha, olha. Eu mergulhei o meu dedinho, tá? Não foi com o pincel, não. Eu venho com o dedo no azul escuro, passei. Naquela sombra que a gente fez, tá? Peguei o azul, passei. Quem tem o pó do Emerson pode fazer com o pó do Emerson. Pega o azul, passa. Em cima desse azul, você vai passar um azul mais claro ou puxado pro verde água, né? Ou pro verde country. Vai passar. Vai pegar o lilás roxo e vai passar nas bordinhas. No final de... E aí, olha, ela dá essa nuance. Pega o branco, passa. Pega depois que você fez isso tudinho, a toalhinha e, ó, dá aquela lustrada, tá vendo? Em tudo que você fez. Tira todo o excesso de pó para não sujar nada da sua peça, olha. Tira o excesso, tá vendo? E aí ela fica assim, ó. Que coisa linda essa pintura e essa luz. A mesma coisa eu fiz, ó, bem de levezinho aqui no nariz. Pega o branquinho agora para dar o brilhinho, ó. Ó. Tá feita a nossa cabecinha. E eu fiz isso aonde? Fiz no sapatinho. No outro sapatinho. Pode ver, ó, que tem a nuance. Não sei se vocês conseguem ver a nuance do lilás, ó. Tá vendo? Fica lindo esse tipo de pintura, tá? Ou seja, vale muito a pena você ter uma caixinha de sombra dessa daqui, entendeu? Para você poder fazer esse tipo de pintura quando você quiser dar um toque a mais na luz da sua peça na pintura, tá? Quando você terminar de fazer tudo isso com a sombra, você vai lá, pega o álcool gel, passa na sua mãozinha, tira, limpa, para ver se não ficou nenhum pozinho, tá? Pega um paninho branco, aquele papelzinho mesmo, vira, aquela toalhinha, né? Ó, e limpa a sua mão para não sujar nenhum outro pedaço da sua pecinha, tá, gente? Então, acho que agora nós fizemos tudo, né? Vamos colocar no finalzinho a antena da abelhinha. Então, a gente vai começar a montar agora no próximos stories. Então, gente, vamos fazer agora a anteninha da abelha, tá? Eu tenho esse arame aqui, que é arame, acho que de fazer meia, né? Aqueles bichinhos que trabalham com meia. Eu tenho há muito tempo já. Eu sempre comprei muitas essas coisas e sempre deixo guardado em casa. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, pego um pincel qualquer, tá? Vejo mais ou menos aonde eu vou começar, onde eu quero que sobre aqui, ó, na ponta. E começo a dobrar. Tá vendo? Eu dobro. Dou uma distância grande, dobro. Às vezes eu faço isso com o quê? Com o pincel. Venho aqui, ó, dou uma... Essa aqui acho que ficou muito grande. Vamos dar uma diminuída bem aqui, ó. Aí eu preciso do pincel para quê? Para alisar novamente essa dobrinha que eu fiz aqui, tá vendo? E aí assim eu vou dobrando, ó, e vou fazendo a anteninha. Simples. Continuando, aí eu vou dobrando, ó. Vou dobrando, porque eu gosto desse estilo quadradinho, sabe? Acho que fica charmoso quadradinho. Ó, e aí eu vou forçando assim, ó. Pra ela ir pegando o formatinho de anteninha, tá vendo? Achei que esse aqui ficou muito em cima. Vamos fazer mais aqui, ó. E aí você vai, ó, ajeitando e forçando o arame. Com cuidado porque ele quebra muito fácil, tá? E aí fizemos, ó. Dá uma forçadinha aqui. Aqui, olha. E as anteninhas estão prontas para a gente colocar na nossa abelhinha. 2 florzinhas de miçanga também, olha. Desse jeitinho aqui, para colocar nos pezinhos. E vamos fazer um óculos, tá? Para a gente colocar nela para ela ficar charmosa. Então, meninas, finalmente chegamos na montagem da nossa abelhinha. Tudo pronto.
Eu tô sem arame, então eu vou usar mesmo palito de churrasco, que é mais durinho do que o palito de dente, né? E é mais grosso. Então, ó, já coloquei aqui o palito, ele tá bem firme, tá? Vou colocar antes da cabecinha os pezinhos. Primeiro a gente coloca os pezinhos, tá? Coloca. Depois a gente passa a cola. Primeiro a gente coloca, vê se tá na altura certinha, ó. Vê se tá tudo bonitinho, se ela tá ficando em pezinha, tá vendo? Pronto. Tá certinho o pezinho? Se você dá uma viradinha pra ficar mais elegantezinho, você pode, ó. Desse jeitinho assim. E aí sim a gente vem aqui e passa a cola, tá? Agora eu vou tirar. Vi que tá certinho os lados e vou passar a cola. Colei os pezinhos. O que a gente vai fazer agora? Eu fiz pra ela, que não tem na outra, uma sainha de rendinha. Essa renda aqui de algodão eu tingi no café para envelhecer. Então, o que a gente faz? Bota ela no lado certinho, junta, amarra aqui, ó, junta mesmo, tá? Não deixa soltar. Bem juntinho. Vai aqui embaixo, ó. Bota aqui direitinho, vira a sua bonequinha. Deixei as duas pontinhas do amarradinho pra fora, né? E, ó, você vai amarrar bem amarradinho, bem fortezinho assim, ó, tá? Dá mais um amarradinho. Corta. Cortou, você vem ajeitando agora a sainha dela. Aí, ó, ficou desse jeitinho, ó. A sainha, tá vendo? Bem amarradinha, toda ajeitadinha atrás, ó. Viu? Bem, você junta bem, ó, juntinho aqui na barrinha do corpinho, viu? E aí ela ficou com uma sainha de rendinha. Agora, depois que a gente botou a sainha, a gente vai colocar a cabecinha. A gente vai lá, bota a boneca na mesa. Como a minha já tá furada, mas quando você for fazer isso, você vê se a sua tá, ó, na direção certinha do corpo, dos pezinhos, tá vendo? A minha tem a cabeça viradinha de lado, essa aqui eu fiz retinha. Esqueci de virar a cabecinha, mas enfim. Tá certinha, a gente vai lá e cola a cabecinha agora, tá? Do mesmo jeito que a gente fez as perninhas. Oi, gente. Só pude voltar agora porque chegou gente aqui em casa, visita, e aí a gente teve que dar uma parada para dar atenção, e aí agora a gente vai terminar de fazer a nossa abelhinha, tá? Então aqui estão os bracinhos, colei a cabecinha, né, como a gente falou naquela hora. E agora eu vou colocar aqui os bracinhos. Esse aqui vai vir dobradinho assim, ó, tá? Vamos colar os bracinhos. Vou colar os bracinhos. Esse aqui vai dobradinho assim, ó. E vou colar também o coraçãozinho, tá? Que foi pintado com arandano. Depois eu fiz aqui uma luz com amarelo. E por cima desse amarelo eu joguei uma veladura de arandano, tá? Que é o que é veladura? Aquela tinta bem aguadinha, tá bom? Então eu vou colar isso aqui e volto já, tá? Pronto. Colei os bracinhos, colei o coraçãozinho, coloquei a florzinha na mão dela. E agora a gente vai colocar o babadinho aqui do pescoço, olha. A rendinha que a gente costurou. Vem aqui, ó, coloca a rendinha, vira ela de levinho. Amarra bem apertadinho no pescoço.
eu gosto mais de rendinha de algodão do que rendinha sintética, né? Mas, às vezes a gente não tem, mas essa aqui deu pra fazer com a rendinha de algodão. Pronto, como ela tá em 3D, né? A gente não fez 2D como aquela outra. A gente agora vai acertando. Então, gente, coloquei aqui a florzinha, o babadinho do pescoço, a sainha, os bracinhos, né? Agora eu vou colocar aqui com vocês a anteninha. E eu não costumo colocar a Super Bonder, porque a Super Bond, ela vaza. Aí eu pego essa daqui que tem esse biquinho fininho, coloco lá dentro. Lembrando que a sacola aqui usou, fecha logo, porque senão ela volatiza e perde o efeito de cola, porque ela é base de solvente, né? Então, vamos lá. Pega uma asinha, coloca lá no buraquinho, a outra asinha. E aí, bem, você pode usar a asinha, não, a anteninha, da forma como você quiser. As duas na mesma altura, uma mais baixa, outra mais alta, as duas baixinhas, você quem decide, tá? Essa daqui eu vou colocar uma pra... Essa daqui, como eu tava dizendo que cortou, eu vou deixar uma pra cima e a outra eu vou deixar caidinha assim, ó, pra baixo. Tá vendo? Pra ela ficar dessa forma, olha. Fica bem fofa, né? Aí você vem aqui, ajeita, ó, tá vendo? Mas essa aqui vai ficar pra cima e essa daqui bem pra baixo. Essa daqui, eu fiz as duas pra cima, tá vendo? Essa daqui eu já fiz diferente. E fiz também maior. Eu acho que quanto maior a anteninha, mais legalzinho ela fica, mais bonitinha ela fica, tá vendo? Agora, a gente vai colocar a asinha. Eu tive que costurar outra asinha, eu tive que fazer outra cabecinha, porque aquela primeira cabecinha que saiu aí na filmagem tava pequena pro corpinho, porque eu usei massa pluma. Então, a massa pluma, ela aumenta o volume da peça, entendeu? Essa daqui, como eu tava dizendo que cortou, eu vou deixar uma pra cima e a outra eu vou deixar caidinha assim, ó, pra baixo. Tá vendo? Pra ela ficar dessa forma, olha. Fica bem fofa, né? Aí você vem aqui, ajeita, ó, tá vendo? Mas essa aqui vai ficar pra cima e essa daqui bem pra baixo. Essa daqui, eu fiz as duas pra cima, tá vendo? Essa daqui eu já fiz diferente. E fiz também maior. Eu acho que quanto maior a anteninha, mais legalzinho ela fica, mais bonitinha ela fica, tá vendo? Agora, a gente vai colocar a asinha. Eu tive que costurar outra asinha, eu tive que fazer outra cabecinha, porque aquela primeira cabecinha que saiu aí na filmagem tava pequena pro corpinho, porque eu usei massa pluma. Então, a massa pluma, ela aumenta o volume da peça, entendeu? Então, gente, eu não gravei mais, porque ia ficar muito cansativo, né? E já foram muitos vídeos, muitos. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, olha, como a nossa abelhinha ficou. Coloquei a asinha de tecido, atrás da asinha eu colei duas margaridinhas de biscuit, a rendinha vocês viram, coloquei no sapatinho uma florzinha, né, de miçanga, o coraçãozinho, fiz um óculosinho e fiz ele nessa auréola aqui, ó, dessa caneta, que ela é toda cheia de curvinha, tá vendo? Pra ele ficar tipo quadradinho e redondinho ao mesmo tempo, os óculosinhos. Coloquei os lacinhos na cabeça, a florzinha na mão e a colmeia também tá pronta, olha. Coloquei 3 florzinhas aqui do lado da colmeia e aí você pode aí, ó, enfeitar junto com a abelhinha. Então, meninas, chegamos ao fim da nossa abelhinha. Olha só, ficou completamente diferente da outra, né? Essa daqui eu coloquei florzinha no sapatinho, miçanguinha, né? Essas florzinhas, eu sempre tenho florzinhas diferentes, prontas, já secas, só para usar, para enfeitar as peças que eu faço, tá? Coloquei poá no coraçãozinho, fiz um óculos para ela com arame de meia, usei essa caneta piloto aqui, ó,
como referência da auréola, tá vendo? Para poder fazer o círculo e ele ficar meio redondo e quadradinho ao mesmo tempo, para dar esse efeito bonitinho. Lacinhos na cabeça, anteninha, coloquei a asinha e atrás da asinha eu coloquei 2 margaridas. Tá aí, ó, bem pintadinha, bem feitinha, um mimo para você dar de presente. E coloquei a nossa florzinha na colmeia, para acompanhar a abelhinha. Então, meninas, olha aqui a diferença de uma para outra. Essa daqui ficou maior porque eu usei massa pluma. E a massa pluma, ela dá mais volume, sendo que ela ainda vai diminuir. Não tanto quanto essa daqui diminuiu, mas vai diminuir um pouquinho, né? Essa aqui diminui 30%, a massa pluma diminui 5%. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, né? Um pouquinho. Enfim, tá aqui, ó, mamãe e filhinha, né? Fiz 2 versões iguais e diferentes ao mesmo tempo, tá? E espero que vocês tenham gostado desse papo. Vai ficar salvo lá nos destaques, cada passo a passo dessa abelhinha. E eu espero que você que tenha visto aí nos nossos stories, faça a sua. Lembrando que de vez em quando vai ter um papo desse nos nossos stories para vocês, viu? Beijo!